Bom, então atenção, né? O fio está nessa, né? O fio está nessa direção aqui, o fio, o ângulo beta. Esse ângulo θ, o ângulo φ seria exatamente o ângulo, né? Que esse pêndulo pode não estar no plano, né? No plano XY, por exemplo, ou então no plano ZX, ou então ZY, né? Ele não necessariamente está num plano só, ele pode. Então, esse ângulo φ vai dizer exatamente o quanto esse camarada. A gente vai ver o comportamento desse camarada aqui. Seria um pêndulo como fosse, tem que colocar como fosse pêndulo esférico, né? Que ninguém, não garante que ele vai ficar sempre no plano, né? Bom, só que a gente vai fazer a aproximação, que ele, né? Uma aproximação que é para beta pequeno, né? Então, para beta pequeno, muito menor que 1, né? O seno de beta vai ser aproximadamente beta, e cosseno de beta vai ser aproximadamente 1, né? Cosseno de beta aproximadamente 1. De modo que a tensão vai ficar T, beta, cosseno de φ, beta, seno de φ, menos 1. Né? Vai ser menos 1. A gravidade G, né, vai ser sempre na direção. G vai ser na direção do vetor perpendicular, que é o vetor K, né? Então, a gravidade G vai ser sempre uma constante, né? Aí ela vai ter componentes 0, 0, né? E menos 1, né? Porque ela vai ser, né, sempre ao longo do eixo do Z na direção contrária, né? O eixo Z que eu coloquei, o eixo Z foi positivo, assim, não. E o nosso pêndulo eu coloquei abaixo da origem, aqui é a origem do sistema, né? Então, tá aqui nosso camarada aqui, né? Aí, em vez de usar coordenadas esféricas geral, nessa aproximação, vamos ver, a gente sabe que o X, né? A gente sabe que o vetor L, ele é L, né? Seno de φ, L, seno de beta, né? Não tem mais vetor não, né? É o comprimento dele, seno de beta, cosseno de φ, seno de beta, seno φ, e menos cosseno de beta. Para beta pequeno, né? É o que a gente está considerando, nosso vetor L vai ser igual a L, que multiplica beta cosseno de φ, beta seno de φ, menos 1, né? De modo que a gente vai ter o seguinte, a componente X, né? A componente X vai ser L beta cosseno de φ, né? Então, X, componente X dele, né? Então, aqui eu vou escrever como sendo X, Y e Z, né? Então, a componente X vai ser só L beta cosseno de φ, a componente Y, né, do objeto massa M vai ser beta seno de φ, e a componente Z vai ser simplesmente menos 0, né? Para pequenas aproximações, né? Então, de modo que Z ponto, né? Velocidade Z ponto e Z2 pontos seria 0, desprezível, né? Então, eu posso, então, escrever a tensão da seguinte forma. Então, tensão T, em termos de X, né? Então, beta cosseno, que é aqui, ó, beta cosseno, eu posso escrever como seno X sobre L. Então, posso escrever a tensão T como sendo T, de X sobre L, Y sobre L, vírgula, e pronto. E menos 1 aí, que é o, né, menos 1. Tá?
Então, você vai ficar com a seguinte equação. D2R dt2 vai ser igual. Aí o D2R dt2, exatamente, o R da gente vai ser exatamente XYZ, né? Então, vou botar logo aqui, né? O Z é igual a M0, então a derivada vai dar zero, vai ficar somente a derivada, né? Vai ficar simplesmente x2 ponto, m, x2 ponto, y2 ponto 0, né? Que o Z é igual a menos L, nessa aproximação, igual a tensão T, G, né? MG, e menos 2, ômega, né? Ômega vetorial, né? Ômega vetorial V, né? Então, esse vai ser ômega vetorial V. Aí vamos escrever o ômega em termos daquelas as componentes, né? Exatamente como a gente vai escrever em termos das componentes X e Y, né? Então, vou colocar aqui, então tudo bem, eu vou deixar assim, ômega, 2M, né? Ômega, na verdade, ômega, né? Vetorial, X ponto, Y ponto, e Z ponto, só que Z ponto vai ser zero, né? E vamos escrever o nosso ômega, né? O ômega, em termos daqueles nossos. Então, está aqui o nosso ômega. Aí eu quero escrever em termos desse sistema de referência aqui, né? O nosso. Então, vamos colocar o ômega como se tivesse componentes, né? Então, eu vou escrever o ômega. Ele vai ter componentes, né? Ômega Z e ômega X, né? Ômega Z e ômega X, certo? Ou ômega Y. Tá aí no plano. Né? Então, vai ter. Ele forma aqui um ângulo, né? Com esse ângulo θ. Ele vai ter a componente positiva ao longo do eixo Z, então ômega vai ser assim, né? Ômega vai ser, então, ômega cosseno, né? Assim. Vai ter componente x0, a y vai ser negativo, vai ser menos seno de θ, menos ômega seno de θ. Aí eu colocando ômega assim, né? Cosseno de θ, né? O x é saindo do plano, aí, né? Então, quanto é que vai ser ômega vetorial x, né? Ômega. Então, vai dar ômega x ponto y ponto 0 vai ter um termo K
Tal, né? Vai ter um tempo fora do plano Z, é? Até que vai dar isso aqui. Vamos fazer assim, JK, né? Aqueles I, JK, vai ter tempo fora, né? Não, não precisa fazer assim não. Basta colocar esse camarada aqui. A gente vai ver os termos aí. Tem que desprezar o termo na direção Z, né? Isso aqui vai dar 0. Pô, eu gosto de escrever, entendi, JK, porque depois a gente enxerga melhor. Isso quer ser assim. Menos ômega seno de teta J é vetorial. Esse ponto I. Ponto J, né? Vai ter um termo na direção de J. Né? Então vai ser J vetor I daria K, né? JI daria K. Até que é JI. JI dá menos K. Então ele daria um termo que é ômega, seno de teta na direção K. X ponto, né? JJ não existe. Aí dá K vetor. J não existe, dá K vetor I. K vetor I. K vetor I dá. K vetor I dá J, né? K vetor I dá J. K vetor I dá J. É? K vetor I dá J. Então dá mais ômega cosseno de teta X ponto J. E o outro dá K vetor J. K vetor menos I, né? Direção I. Quer dizer, dá um termo aqui que dá K-chapéu, né? Que vai exatamente equilibrar com esse termo aqui, né? MG seno de teta. Não vai não por causa desse camarada X ponto, né? MX2 ponto AT, que é o único termo que vai ter aqui, T igual a MG, e esse termo, vai ter um termo aqui que vai equilibrar com esse termo aqui. É estranho, né? Esse termo vai equilibrar com Professor, esse IG aí tá certo? Peraí. Como é? Esse IG aí tá certo? Aí é como se tivesse o Z. O do G? Isso. Fica aí MG00 menos 1. Ah, aqui, MG00-1. Isso. Porque ele é ao contrário, né? Ele é para baixo, né?
Agora a tensão é para cima. Na verdade, a tensão é para cima, né? Desculpa, aqui a tensão não é... Ela é contrária do vetor L, né? Ela é contrária do vetor L. A tensão T é contrária ao vetor L. Desculpa aqui, pessoal. É contrária ao vetor L. Né? Porque o vetor L assim, a tensão é para cá. Exatamente. Tem um errozinho aqui, que é menos. Que é menos, viu? Não dá para equilibrar com esse termo aqui, né? Então fica T é menos. T é menos. Verdade. Então tá certo, porque fica T e MG aqui. Agora tem um termo aqui que aparece nesse produto vetorial aqui, né? Porque como a gente está fazendo pequenas oscilações, o cosseno de beta é praticamente 1, então o Z ponto, o Z2 ponto praticamente zero. Mas no produto vetorial aqui aparece um produto, né, que tem um ponto X ponto... Ah, sim, tá certo. É que o termo que a gente vai considerar, esse termo, X ponto, que aparece aqui com esse, né, esse termo aqui, X ponto K, né, porque tem a equação que é menos T mais MG mais esse termo aqui, né, que tem que dar zero, né? Então, você teria, a equação seria assim, T, então ficaríamos com a seguinte equação. M x2 ponto igual a todos os termos, né? É igual menos T tx sobre L, né? E tem um termo que é menos ômega cosseno de θ y ponto, né? Beleza? A componente y, my2 ponto, vai ser igual menos ty sobre L, e vai ter um T mais ômega cosseno de θ x ponto. E a outra equação, que é na parte de Z, né? Seria T zero é igual T menos MG, né? T menos MG, e o termo que aparece... Ah, sim, desculpa, aqui faltou um menos 2, né? Menos 2M, né? E menos 2M, então fica mais... Então, pegar menos 2M desse bicho aqui, né? Desculpe. E aqui... Tá? Tá? E ficou esse termo aqui, menos 2M, com esse termo camarada aqui na direção Z, né? Então, ficou menos 2M, 2M ômega, né? Daí eu posso tirar a tensão, né? De θ x ponto, né? O x ponto. Ó, então ficamos com essas equações aqui, ó. Né? Então tá, essas três equações que a gente fica. 1, 2 e essa 3 aqui. Que tira a tensão, né? Então essa equaçãozinha 1 e 2, né? É muito parecido com a equação que a gente teve, né? Fica muito parecido com a equação que a gente teve, que a gente, quando for resolver aquele movimento do carrossel, né? Equação 1 e 2, né? Você pode resolver essa equação em 2 introduzindo aquela variável complexa, não é verdade, né? Quer dizer, indicando, na verdade, que aí a gente vai ter uma rotação, como a gente tinha visto. É a mesma equação, então a gente vai ver, né?
camarada com a rotação que depende da rotação da Terra e do ângulo que ela faz, né? Quer dizer que se for no polo, se tiver no polo, que é exatamente o cosseno de θ, né? Igual a zero, você vai sentir, né? Efeitos mais no polo. Mas se você tiver no Equador, que esse cosseno de θ é 90 graus, né? O cosseno de θ vai dar, o θ é 90 graus, o cosseno de θ é zero, aí você não vai ter, né? Você não vai ter efeitos, né? Efeitos. Bom, aí você pode pensar, pô, mas, professor, mas aqui tem esse T que depende de mg e tal, né? E ômega e seno de θ, que eu teria que substituir na equação 1 e 2, né? Então, a gente faz a aproximação, né? Uma primeira aproximação, né? Que aproximar o T para próximo de G. Então, vamos aproximar isso aí, uma primeira aproximação. Porque você pode ver que a tensão está dependendo desse, né? De mg e desse x ponto, né? Eu teria que substituir na equação, ficaria um tempo x ponto, aí complicaria, né? Então, a gente teria que desprezar e supor que o T seja aproximadamente G mesmo. Então, né, para substituir nessa equação aqui. Isso é possível, porque a rotação da Terra não é tão grande assim, né? E aí, você poderia, mas mesmo nessa aproximação, para ter mais ainda termos precisos, você tem que substituir essa tensão bem aqui, assim. Não imaginar que essa tensão fosse constante, né? Porque se a tensão fosse constante, né? Então, você teria que substituir o T por esse camarada, ficaria um tempo X ponto aqui, né? E complica, né? A situação fica complicada. Então, imaginar que fazer uma aproximação que T aproximadamente, né? Como sendo igual a mg, né? Igual a mg. Então, você teria que ficaria com a equação 1 e 2 ficam. Mx dois pontos igual a menos mg. E aí cancela já os m, né? Então, desaparece os m. Então, desaparece os m, então ficou só g x sobre L, menos, né? Gx sobre L. É 2 ômega, cosseno θ. Menos, né? Então, seria a aproximação que ele faria ainda para poder resolver aquela equação. Então, é uma equação complicada. Bom, aí a gente faz exatamente aquela mesma coisa, né? Que é chamar uma variável eta, x mais y, né? Somar duas equações aí, multiplicado de baixo por i, né? Somar, então você fica então com eta 2 pontos, né? Então multiplica de baixo por i, multiplicar essa aqui por i, né? Então multiplica essa daqui por i. Vamos ver como dá funcionando um pouco. Multiplicar essa aqui por i, né? E soma com essa equação aqui. Fica eta 2 pontos. É uma variável complexa, né? Para resolver essa equação. Eta 2 pontos é igual a menos g sobre l eta, né? E a outra equação vai ficar essa aqui por i, que é menos, aí então ficou mais.
mais cosseno θ, y ponto, menos x ponto. Que ainda posso escrever assim, né? Eu subir a dieta. Isso aqui eu posso como se fosse um i multiplicando, né? Menos i multiplicando. Um i multiplicando, né? Menos com i multiplicando, né? Por x, 2 ômega, ponto. Tirar o menos i em evidência, né? Ter o menos i em evidência, que eu posso estar com sendo menos 2i ômega cosseno de θ, x ponto, mais i, y ponto. Que é o próprio eta, né? Nós vamos multiplicar por i aqui, i ao quadrado, dá menos 1, vai com menos, não sei, isso aqui eu posso escrever com menos. Assim, ômega 0 ao quadrado, eta, menos 2i ômega cosseno de θ, eta. Quer dizer que você fica com a equação, né? Né? Tivesse esse termo aqui, ômega igual a zero, seria exatamente tipo oscilador, né? Exatamente um oscilador. Não tem que ser. E daí a gente consegue obter o eta, né, que a gente já obteve na coisa. Então, significa que você vai ver, então, o pêndulo girando, né? Pêndulo girando, né? O pêndulo girando também com aceleração, com a velocidade ômega cosseno de θ, né? Ômega cosseno de θ. É uma equação que a gente já tinha visto Vou abaixo comparar essa equação com a equação que a gente viu na aula passada. Outra maneira de resolver também, pessoal, tá no Simon, que eu posso explicar, é assim, é você introduzir um referencial na Terra, né, acompanhando o movimento, né, acompanhando o próprio movimento do pêndulo, colocar um referencial, o pêndulo um referencial, girante também. E aí você consegue eliminar, né, termos que saem fora desse plano. E aí você consegue também já de cara saber que realmente o pêndulo vai oscilar. Então, esse efeito do pêndulo de Foucault, né, só como a gente está vendo, se ele tiver no Equador, não vai ter efeito, né? No Equador. E o efeito maior é se tiver num dos polos, né? E realmente ele vai sair. Então, é uma maneira também de você verificar a rotação da Terra, né? Você vai em cima de um dos polos, né? E aí você consegue verificar. Ou então também você pode pegar as gravidades, né, efetivas de um ponto do outro, né? Se bem que a Terra não é perfeitamente esférica, né? Você está a imaginar que a Terra é perfeitamente esférica. Ela é um tipo um geóide, meio achatada, né? Porque aí tem os efeitos também da gravidade devido ao achatamento da Terra. Certo? Ok? Bom, aí tem uma coisa interessante que não tem aqui que tem aqui não tem no site, não tem aqui, mas que é o chamado teorema Larmor.
Teorema de Larmor me diz o seguinte. Eu vou pegar abrir o livro aqui do coisa, só para ver para vocês. O livro do Simon. Que é o seguinte, a ideia, né? A ideia é você tem um conjunto de partículas carregadas sujeito, né? Sujeito a um campo magnético constante. Certo? Sujeito a um campo magnético constante. Então, desprezação da gravidade, considera somente ações de interações entre elas, né? Se for o caso. Ou então pode desprezar, mas todas as partículas, né? Sujeita a a um campo magnético, né? Então, você tem várias partículas aqui e tem um campo magnético B aqui. Campo magnético constante. Né? Se o raio, vamos supor que o raio de cada partícula dela, esse Q sub M, tem a mesma quantidade, seja o mesmo, seja igual a K. Você cair sobre MI, seja igual a 1K, que é constante. Então, aqui você tem a partícula M1, a partícula M2, M3, etc. Né? Então, a razão entre a massa e a carga, né, são constantes. Né? E vamos supor que ele esteja sob a ação desse campo magnético B. Né? Então, se a gente aplicar cada, né, a partícula, calcular, então, a força que cada partícula, né, recebe, a gente sabe que M de dvi dt, né, dvi dt, né, por simplicidade, vamos supor que a interação entre as partículas seja desprezada em relação a esse campo magnético, né. Pode até ter força elétrica, pode ter força elétrica, né, também, entre elas, né, logicamente, vai ter força elétrica entre elas, a gente não pode desprezar, mas a relação entre elas são forças que são na linha, né, na linha, né, são na linha, as partículas. Aí vamos supor o seguinte, que você tenha forças, né, forças centrais, né, força central atuando na partícula, se você quiser uma força central, né, que atua na partícula, uma força central, que um centro comum para todas as partículas. Então, por exemplo, se ele poderia ser uma força gravitacional, né, atuando nessas partículas, o planeta Terra atuando nessas partículas, né, vamos supor que seja aí, e as forças entre, né, então aqui eu poderia dizer, teria uma força FI, seria uma força central, e as forças, né, e as forças, né, e atuam, né, então teria que ter, então, somatório K, F de KI, né, assim. Aí seria isso aqui, e teria mais, né, essa daí seria a ação, e teria mais o campo magnético, né. Então, seria isso aqui, e teria mais MI daqui, mais, né? Aí vamos usar aquela Q, aí tem que ser VI, vetorial B, né? Aqui seria a nossa... Né? Aqui seria, então, nossos camaradas. Essa força aqui seria central, depende apenas de R, e essa força F de KI depende apenas das... Essa força aqui seria uma força central, então F de I seria uma força central, então deveria apenas... Né? Seria do tipo...
É uma força central. Essa daqui é uma força central que dependeria apenas da distância ao centro, né? E essa daqui seria uma força, né? Vamos botar assim, FI. Né? Onde RI seria ao centro comum, né? E esse F de KI seria uma força que depende apenas da distância relativa, né? R de KI, R, sei lá, R de I menos RK. RI menos RK. Ao centro comum. Hã? Aí vamos introduzir um sistema de referência, né? Aí, note que no nosso sistema de referência, a gente viu que os R's, né? O R é o mesmo, né? Só escrito, então você pode escrever o R da seguinte forma: o R de I, você pode escrever em termo que é X e né? É I, né? Isso aqui também pode ser escrito também, né? Que também RI seria igual a X e estrela e estrela, né? Eu estou omitindo aquele chapéu, mas, certo? De modo que essa diferença RI menos RK ficaria sempre nas coordenadas e estrela também. Essa daqui, né? A força vai depender somente do R, que é dessa forma, desse referencial, né? E aqui é que eu tento mudar o termo de aceleração. Né? Né? Se eu escrever o termo de aceleração, né? Se eu escrever em termos de aceleração, aí eu posso pegar essa equação, por exemplo, e dividir, né? Aqui é a carga QI, na verdade tem a carga QI. Eu posso pegar e dividir por MI essa equação, chamar essa equação de uma equação 1 para essa seção, né? Posso dividir por MI com uma razão, né? QI, MI é a mesma, né? Então eu posso escrever aquela equação 1 como sendo o seguinte. Então, 1 fica D2, VI. Então, assim, dV dt, né? Que é a aceleração. Que é dVi dt, né? Como se fosse VI fixo, sistema fixo, né? Por enquanto. Então, isso aqui vai ser assim. Cá. Vou matando em cá. Aí a constante, eu disse que a razão era a mesma, né? QI sobre MI é igual a constante. Isso aqui fica somado cá, VI. VI vetor V. Agora a gente vai introduzir um sistema, né? Vamos introduzir um sistema girante, né? Vamos introduzir um sistema girante. Então, no sistema girante, né? Então, no sistema girante, nós temos o seguinte, que o dVi dt, que é a aceleração, no sistema girante. Eu vou introduzir um sistema girante. Então, você fica com o VI, né? O VI, ele é VI estrela, né? VI estrela mais ômega vetor R, né? É isso. O sistema girante é o R dVi dt, que eu derivo isso aqui, né? Aí dá essa velocidade, VI, aí fica exatamente R vetor ômega, né? Ômega vetor R, mais ômega RI, né? Onde RI é o RI estrela, né? Que isso aqui é igual a RI estrela. RI que é igual a RI estrela, né? Só para estrela. Pronto, fica estrela. E a aceleração, né? dVi dt, né? A gente já viu quanto é. Ela vale
um termo que é aí estrela, né? Eu vou chamar assim, aí estrela. Aí estrela. Aí tem um termo que é ômega, mais 2, ômega vetorial V estrela, não é isso? Mais ômega vetorial, ômega estrela. Mas eu vou colocar o ômega como sendo constante, certo? Então, tem o ômega constante. Não tem um termo de ômega dt, né? Então, quando eu substituo lá na equação, né, que é esse dv e dt, então ficaria a estrela mais 2 ômega vetorial v estrela, ômega vetorial ômega r estrela. Esse termo aqui é igual fi mais somatório em K de FK, FKI, né? Mais o K, que é constante K, não é do somatório do K, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou mudar aqui, senão vai confundir, você não confundir isso aqui com, vou chamar isso aqui de alfa. Certo? Então isso aqui vai ficar alfa. Porque senão pode ser pensar que esteja aqui no K do somatório aqui, né? Depois que passar aqui, você vai ficar mais alfa, VI, né? VI é VI estrela, então a gente tem um termo que é VI estrela vetorial B, mais, né? Substituindo aqui alfa, ômega, vetorial RI, estrela vetorial B. Né? Então, substituir o VI por esse camarada aqui, né? E nessa expressão aqui. E o dv e dt por esse camarada aqui. Bom, o que você pode ver, né? Você pode ver é que eu posso, né? Eu posso eliminar esse termo de campo magnético aqui, né? Esse tempo tem velocidade aqui, ó. Esse tempo tem velocidade. Né? Esse tempo tem velocidade. Então, se eu posso eliminar aqui, basta, né? Esse termo aqui, colocar aqui o V para cá, né? Fica igualzinho a isso aqui, né? Então, eliminando o termo velocidade, posso eliminar o termo velocidade, escolhendo meu ômega, então, eliminando o termo em V, vamos escolher. Então, você tem. Posso passar isso aqui para o lado de cá, né? Então, vou trocar aqui, né? Então, para eliminar o termo em V, eliminar, não eliminar. Estrela. Então, você tem que B, o ômega, na verdade, né? Então, você teria que ter ômega. Esse VI aqui eu troco. Aí fica com o termo menos, né? Aqui, né? Quando eu troco menos, fica na mesma coisa. Então, você poderia eliminar com o termo assim, né? Que é menos 2 ômega igual a alfa B. Então, você consegue, né? Escolhendo um referencial que gire escolhendo um referencial que gire assim, né, você consegue eliminar o termo de velocidade, né?
É claro que aquele termo que fica ômega vetorial, ômega vetorial RI, né? Ele não dá para ser eliminado, vai ficar a dependência de B, porque o ômega, se eu substituir ômega na equação, esse ômega vetorial RI, ele fica simplesmente alfa sobre alfa 2 sobre 4, né? Alfa 2 sobre 4. Né? E B, vetorial B, vetorial RI, né? Estrela, né? Né? E o outro, alfa, multiplica ômega, vetorial RI, vetorial B, ele fica, como alfa esse camarada aqui, ficaria menos alfa, aí o B vem para cá, então ficaria assim, alfa ao quadrado sobre 2, né? Só tem um termo em ômega, né? B, vetorial B, vetorial R estrela, né? Você vê que esse termo aqui difere do fator meio, né? Então não é cancelado, né? Para qualquer mal. A não ser que você escolhesse o. Não tem como nem escolher isso aqui, qualquer coisa escolher, porque isso aqui é alfa 2, se você igualar esses dois aqui, não dá, né? Então, o que ele fala, o teorema Larmor, para você eliminar completamente o campo elétrico, o campo magnético, teria que ser um campo magnético não muito forte, de modo que esse termo B ao quadrado, se B ao quadrado for desprezível, aí esses dois termos seriam eliminados. Então, esse termo não seria eliminado, porque um é alfa 2 sobre 4, o outro é alfa 2 sobre 2, né? Você não pode nem escolher o alfa, vou igualar aqui e escolher um alfa, não dá. É? Então você, agora, se você tiver campo fraco, agora, se o termo B ao quadrado for desprezado, né? P2 for pequeno, comparado com outros termos, né? Comparado com outros termos, que é exatamente, aí você consegue, né? A equação da aceleração, você ficaria assim. Aí estrela, né? Seria igual. Sim, aqui tem o dividir por M, não foi? Dividir por MI. MI, não foi? A equação? É, tem que dividir por MI aqui. Desculpa aí. Aí você vai ficar com a seguinte equação, né? MI aí é F sobre MI, mais somatório de K, F de K sobre M, e aí desapareceu, né? Porque esse termo foi embora, que eu escolhi o ômega para desaparecer esse termo. Esses dois termos sendo pequenos, você ficaria exatamente como se fosse somente no referencial sem ter o campo magnético. Ou seja, você ficaria com a seguinte equação. MF, né, FI, que é uma equação quando você não tivesse aceleração nenhuma, né? Você consegue desaparecer. Certo? Esse é o teorema Lamor. Então, se você tem um campo magnético fraco e um sistema de partícula sujeito a uma força central e força central entre elas, né? Então, é possível desaparecer o campo magnético, desde que a razão das cargas com as massas sejam constantes, é possível desaparecer o campo magnético, desde que o campo magnético não seja forte, porque aí teria exatamente esse termo aqui. Mas é possível desaparecer o termo de velocidade, né? Ficaria uma equação só depende. O termo de interação de velocidade desaparece, né? Mesmo sendo um campo forte. Esse é o teorema do Lamor, viu, pessoal? Bom, coloca a presença de vocês, já colocaram? Beleza. Certo? Alguma dúvida, pessoal?
Tudo ok aí? Beleza, ainda não, né? Vamos começar a estudar. Quinta-feira, lembrado, quinta-feira à tarde eu já passo a lista para vocês, viu? Só quando abrir as contas, exatamente. Valeu, pessoal. Vou Professor, desligar uma aqui. pergunta. Oi. As provas vão ser dia de sábado, não é? Dia de sábado, aquele mesmo esquema, viu? É porque no SIGA tá dizendo que a primeira prova é dia 31, mas se Não, dia aquilo 31 ali é é assim. só teórico. Não siga, Beleza, não. beleza. Ali é só teórico. Experimentar outra coisa. Quando você vai